Olá, eu sou a professora Márcia, tudo bem com você? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula primeira sobre o processo seletivo para mestrado e doutorado. E vamos tratar nesta aula algumas questões que envolvem esse processo. Uma delas tratará das características gerais das provas de conhecimento específico e, inclusive, a exigência da proficiência em língua estrangeira. Vamos falar sobre como isso funciona em cada um dos cursos de pós-graduação. Vamos também abordar a questão do programa, linha de pesquisa, projetos e a aderência da sua proposta a eles, o pré-projeto de pesquisa e, por fim, sobre a famigerada entrevista, a arguição. Como é, o que se pergunta, o que deve ser dito. Vamos abordar cada um deles. Vamos lá? Vamos começar aqui fazendo um overview. O que a gente deve analisar num edital? O que a gente deve dar conta para não perder nenhum documento que será exigido ao participar do processo, né, fazer a inscrição, e quais são as etapas que nós normalmente vamos cumprir nesse processo seletivo. Então, fique atento para analisar o edital. Verifique os requisitos e as etapas que você vai precisar cumprir nesse processo. Provas específica e proficiência, verifique datas, bibliografia, sobretudo, que será cobrada quando houver a prova específica, e os critérios de avaliação nessa prova específica. Normalmente, nos editais, nós temos lá a abordagem, na verdade, dos critérios de avaliação. Nem toda universidade, é verdade, vai exigir a prova específica. É mais comum que a maioria das universidades o faça. Mas há uma tendência a se avaliar o currículo do candidato muito mais do que exigir a prova específica. Mas é fato que muitas delas ainda o fazem e eu vou tratar de das características dessas provas, tá? E proficiência, que também, de um modo geral, em algum momento, no mestrado e no doutorado, você vai ter que dar conta. Se não for logo no início, né, na entrada do curso, em algum momento, dali um semestre e meio, você vai ter que dar conta dessa prova. Nós vamos falar também da escolha de linha de pesquisa e orientador, do pré-projeto de pesquisa ou anteprojeto. Vamos tratar das características e critérios, da arguição, os critérios também que em geral estão envolvidos aí na avaliação e, por fim, documentação geral. Vamos começar trabalhando então as características da prova específica. Como vocês podem ver aí no slide, as características da prova específica, embora, como eu tenha dito, nem todas as instituições vão exigir, quando ela é exigida, você precisa estar atento a algumas questões. Como eu disse a vocês, nem toda universidade vai exigir essa prova e quando for assim, é sinal de que o processo seletivo está centrado na avaliação de um projeto e do seu currículo. Mas, quando houver, a prova poderá estar centrada na bibliografia. Isso é mais comum de acontecer no mestrado, então atente-se à bibliografia apresentada no edital. É muito provável que a prova gire em torno daquela bibliografia, de toda a bibliografia. Talvez não. E eu vou ter que ler toda a bibliografia, professora? Muito provável que sim. Mas a depender do tempo que você tem, do momento em que o edital saiu e decidiu fazer, né, participar do processo que seja, talvez você não tenha tempo suficiente para ler toda a bibliografia ou toda ela na sua íntegra. Então, centre-se em alguns conceitos, na ideia geral da teoria, para que você possa fazer a prova com maior qualidade.
Também a prova ela costuma ser dissertativa, a depender da característica do curso, provas de múltipla escolha, mas na sua uma parte do tempo ela será dissertativa. Cuide de alguns aspectos na prova dissertativa, sobretudo da ortografia. Aspectos gramaticais de um modo geral, né? Então seria interessante você treinar enquanto você estuda e lê o material da referência bibliográfica, você treinar mesmo a sua escrita para fazer bonito na hora da prova, ok? Já as questões relativas às provas de proficiência funcionam da seguinte forma. De um modo geral, vocês deverão dominar o inglês para mestrado e doutorado. O idioma inglês é o mais comum e o mais exigido para quem está começando a pós-graduação no mestrado. Às vezes espanhol, às vezes francês, isso vai depender muito da linha de pesquisa, mas de um modo geral é inglês. No doutorado, além do inglês, vai ser exigido um outro idioma ainda. Às vezes inglês e espanhol, isso depende muito da linha de pesquisa. Às vezes inglês e francês, inglês e alemão. Isso vai depender, às vezes até outros idiomas ainda, mas vai depender muito do seu projeto de pesquisa e da linha de pesquisa que será adotada por você e pela própria universidade naquele programa em que você se inscreveu. Então, veja quais são os idiomas e avalie. Algumas universidades vão exigir a prova de proficiência logo de saída, logo no início. Às vezes você não dá conta de fechar com a nota mínima exigida. A depender da universidade, em algum outro momento, dali um semestre e meio, você poderá apresentar novamente a prova ou teste de proficiência. Algumas universidades aplicam o teste, outras vão indicar no próprio edital instituições que aplicam o teste de proficiência. A depender da característica do curso, o teste de proficiência em inglês vai exigir basicamente interpretação, compreensão e interpretação de texto, não necessariamente aspectos gramaticais. Como foi o caso, por exemplo, no meu mestrado, na área de linguística. A ideia é verificar se o aluno tem condições de ler o texto. Mas haverá cursos em que não necessariamente, principalmente aquelas universidades que vão indicar instituições, que a questão seja muito a compreensão só, mas também aspectos gramaticais. Para quem está fazendo mestrado, principalmente, a ideia é ver se você dá conta de ler o texto. Para quem está fazendo doutorado, vai um pouco além, vai exigir aí, muito provavelmente, habilidade oral, né? Apresentar, falar sobre o seu projeto, até mesmo escrever um texto em inglês para publicação ou no outro idioma exigido. Fato é que em algum momento você vai ter que dar conta dessa habilidade, ok? Então esteja preparado para as provas de proficiência. Ela, de um modo geral, como eu disse a vocês, vai ser exigida logo no primeiro ano do curso, primeiro ou segundo semestre, e pode, por fim, ser aplicado pela instituição ou certificado de outras instituições ainda. Vamos falar agora de currículo, o que pode ser exigido no currículo e do memorial descritivo. Quais são as diferenças do currículo e do memorial descritivo? O currículo, de um modo geral, quando a universidade pedir a você, isso poderá ser pedido já no momento da inscrição do processo seletivo. Você deverá fazer uma breve descrição da sua formação ou experiência profissional, atividades e atuação profissional, né, de foco a essa questão, produção intelectual, caso você tenha produzido alguma coisa aí na sua graduação, atividades de ensino, se você participou ou exerce, atividades de pesquisa,
atividades de extensão, por exemplo, coisas que você pode ter feito no decorrer da sua graduação, iniciação científica, enfim, vale tudo que possa contar um pouco da sua história e da sua experiência na graduação. E por fim, também a questão da proficiência em idioma estrangeiro. Isso pode ser descrito no seu currículo. Basicamente a ideia é essa. Se for pedido a você um memorial descritivo, eu diria assim que ele é como o próprio nome diz, né, descritivo, ele é um pouco mais detalhado. A ideia ali é que você apresente a sua trajetória, intenção e atividades de pesquisa propostas. A relação entre o memorial e o plano de trabalho acadêmico, por exemplo, a relevância da proposta para o desenvolvimento da pesquisa na área escolhida, a sua coerência, deve haver, preste atenção nisso, entre o memorial e as intenções para com o mestrado, por exemplo. Em geral, é pedido isso muito mais no mestrado do que no doutorado, porque no doutorado a ideia é que você já dê conta de outros aspectos, né, de outras questões, sobretudo se tratar de uma continuidade da sua pesquisa. Também deverá ser ali apresentado a fundamentação teórica e aporte de bibliografias que você pretende utilizar na sua pesquisa, na sua proposta. Há bons exemplos aí no nosso oráculo, no Google, de memorial descritivo. Jogue lá no Google para você encontrar alguns exemplos. Mas, de modo geral, esses são os itens que compõem o memorial, tá? E a diferença entre currículo e memorial. O memorial, ele é mais focado e um pouco mais detalhado. Um outro aspecto que você deve pensar e trabalhar aí no processo seletivo, né, que poderá ser exigido de você, é a questão do alinhamento da sua proposta de pesquisa, aquilo que a gente chama de aderência com a linha de pesquisa. Tem um vídeo, talvez tenha sido o primeiro vídeo que eu falo sobre esse aspecto, dê uma olhadinha aqui, eu vou deixar o link para vocês terem uma ideia de como pensar essa aderência. Fato é que a sua proposta, o seu pré-projeto, anteprojeto de pesquisa, ele deve ser aderente, ele deve ter aderência à linha de pesquisa a qual você se candidata. Não se esqueça que essa linha de pesquisa, ela deve ter uma relação com o possível orientador que você vai indicar, ou possíveis orientadores, porque o orientador, ele tem ali um projeto de pesquisa específico que adere a essa linha de pesquisa. E, como dito naquele vídeo, que eu deixei o link aí para você, vai lá ver, ele tem uma relação, lá no currículo Lattes do professor você vai ver isso, ele tem uma relação entre o projeto atual e a linha de pesquisa. A sua proposta de pesquisa deve ter uma aderência, deve ser compatível, coerente com essa proposta. Então não esqueça de, na hora de produzir o seu projeto, pensar nessa aderência. Ela com certeza é um dos critérios de peso na avaliação do seu projeto de pesquisa, ok? Nessa hora você me pergunta, professora, eu penso no meu tema em uma forma, problemática, e numa forma dele aderir à linha de pesquisa, ou faço o caminho inverso, o caminho contrário? Porque ambas as situações são possíveis. Você pode pensar o seu projeto de pesquisa e verificar qual linha de pesquisa, de qual programa, de qual universidade tende a ter maior aderência ou melhor aderência, mas você pode fazer o contrário. Você tem uma ideia para a sua pesquisa e pode trabalhar essa ideia pensando na aderência àquela linha de pesquisa. Ambas situações são possíveis. O tema, portanto, que você deseja investigar, ele tem que ser compatível com a linha de pesquisa do
do programa de pós-graduação. E isso é um aspecto que você deve avaliar. Cada programa de pós-graduação tem linhas de pesquisa específicas, não necessariamente correlacionadas a uma disciplina da sua área de formação, o que não impede você, portanto, de querer fazer ou de querer cursar aquela linha de pesquisa. A questão mais importante aqui é você pensar na aderência, muito mais do que necessariamente pensar na questão da sua formação especificamente. Também pense que é fundamental conhecer os temas, olha que legal aqui, discutidos em cada linha de pesquisa. Trata-se aqui de verificar a compatibilidade entre o tema de seus interesses e o programa da universidade. Assim, portanto, como eu disse, é possível ajustar o seu tema de pesquisa às linhas do programa. Tudo é uma questão de você fazer adequações, abrir mão de alguma coisa aqui ou dali para você poder fazer essa compatibilidade. Esse é um item avaliado. Então, mire nesse ponto para que você possa ter mais e maior sucesso no processo de avaliação, no processo seletivo, ok? Vamos passar para o próximo item. Eu quero aqui dar uma dica a vocês, que é importante, que costuma acontecer, que é válido. Se você assistiu nossa aula anterior, a gente falou sobre assistir a aula como aluno especial ou aluno 20, mas eu vou te dar aqui ainda e insistir nesta dica, enfim, para que você possa melhor pensar o seu projeto de pesquisa. Professora, posso entrar em contato com um dos professores possíveis orientadores? Pode e deve. A minha sugestão, muito mais do que dica, é que você pense numa forma de entrar em contato com esse orientador para que você melhor possa decidir, inclusive, se é aquela linha, se o teu projeto poderia ser alinhado àquela linha. A ideia é que você procure saber o que aquele grupo de pesquisa do qual você quer se aproximar tem pensado, tem pesquisado. Onde especificamente naquele tema, naquela problemática, eles precisam de ajuda. Quando eu digo ajuda, é nesse sentido que pode ou deve ser feito, que pesquisa deve ser pensada para dar andamento naquele tema, naquele objeto, naquela problemática, onde você pode se encaixar, que fio você pode puxar para dar continuidade ali. É uma forma de você, quando entrar em contato com esse possível orientador, se enquadrar. Muitas vezes ele pode te fazer essa indicação, normalmente os professores fazem. Quais são os temas de pesquisa desse grupo? Para que você possa, por fim, definir o seu problema ou pergunta de pesquisa, ou mesmo até o objetivo de pesquisa. O professor orientador normalmente responde aos e-mails. Ali nos links no site da universidade, você vai ter o e-mail dos professores e eles normalmente respondem. Entre em contato com jeitinho, muito simples, te dou aqui algumas ideias. Eu li que vocês vêm trabalhando com esse tema. Se apresente, olá, sou fulano de tal, fiz graduação em tal faculdade de tal área, ou fiz mestrado, se caso você queira dar continuidade ao doutorado. E li que vocês vêm trabalhando com esse tema, papapá. Faz ali uma descrição, do que você quer perguntar exatamente para você poder se aproximar. Ou ainda, essa é uma área de meu interesse, tenho pensado se tais situações poderiam ser possíveis temas de pesquisa que interessariam ao grupo de vocês, por exemplo. Gostaria de saber qual é a agenda prioritária para um grupo com a qual eu possa de alguma forma contribuir. Há várias formas de você pensar
em acessar esses grupos e esses possíveis orientadores, mas eu os encorajo fortemente a fazê-lo. Você já vai um pouco mais com objetivo no seu projeto e pensando nessa aderência com a linha de pesquisa. Uma outra questão aqui que eu quero te sugerir a pensar para o pré-projeto, né, para o edital, é que na preparação do seu pré-projeto, você dedique um tempo importante mesmo, para que você possa fazer a proposição do seu problema de pesquisa. Eu digo aqui um mês, mas em geral, às vezes até mais tempo, porque você precisa de tempo para ler a literatura que será exigida aí, né? Leia artigos, leia teses, as obras teóricas que são as mais importantes, avalie as lacunas da área de interesse, aquelas que ainda não foram resolvidas e que poderão, quem sabe, ser o seu problema de pesquisa, porque é justamente aí onde ele vai se apresentar para você. A literatura que você vai dar conta, ela se dá a partir da definição da área de interesse. Essa literatura que você deve ler é a literatura que aquela linha de pesquisa adota. Atente-se à pergunta, à problemática, porque ela é o item mais importante. Mira nisso aqui. É o item mais importante do seu projeto, da sua proposta de pesquisa. Então, confie em mim, dedique um tempo especial para lançar, seja em forma de pergunta, seja em forma numa problemática, mas dedique um tempo especial para a pergunta de pesquisa, ok? É o item mais importante de avaliação no seu projeto de pesquisa, com toda e absoluta certeza. Trabalhe o método. O método é uma consequência da pergunta que se pretende responder. Então, a partir da pergunta, você enxerga a forma de responder o como você pretende fazer essa pergunta. O edital vai trazer para você a formatação. Então, atente-se, por exemplo, ao número de páginas. Não faça mais do que é exigido. Se o número de páginas totais do projeto são 12 páginas que você deve apresentar. Não ultrapasse. Também não fique aquém, tá? Entre 10 a 12 páginas é uma boa proposta, tá dentro do que se pede. Isso exige de você tempo para trabalhar algumas ideias, né? Verifique no edital quais são os itens exigidos. A apresentação do tema, da problemática, dos objetivos, da justificativa de pesquisa. Enfim, atente-se a esses itens, tópicos, normas e aspectos gráficos, inclusive. Se o texto todo deve ser redigido, digitado nesse caso, né? Em Arial, em Times, enfim, atente-se ao edital. Ao cronograma, ele deve ser realista, deve dar uma ideia à banca se você é ou não um pesquisador, se você sabe ou não em que momento cada um das etapas da pesquisa deve acontecer. É claro que durante a pesquisa isso vai mudar, né? Mas ali no cronograma a gente já sabe se o proponente tem uma ideia do que é fazer pesquisa e em que momento essa pesquisa e as etapas dela vai ou deve acontecer. Então, atente-se ao cronograma. E por fim, faça uma boa revisão da sua proposta. Dedique um tempo a essa revisão, peça alguém para te ajudar a ler o seu texto. Nós mesmos, de um modo geral, não damos conta de ler, né? Já estamos com os olhos viciados. Peça alguém para fazer isso, para te ajudar, ok? Vamos passar para a tal da arguição. O que acontece na arguição, professor? Como é que eu devo responder as perguntas da banca?
Importante te dizer o seguinte, que não tem um roteiro padrão numa banca de processo seletivo. Ela costuma direcionar algumas perguntas comuns e outras muito mais específicas, seja pela proposta do candidato, mas também pelo próprio estilo de vida do candidato. A gente quer saber se você vai dar conta de tempo, por exemplo, quanto tempo você vai ter para dedicar à pesquisa, né? Se você tem um emprego fixo, se não, se você tem uma renda, se você depende de bolsa, por exemplo. Essas são questões que serão muito provavelmente perguntadas, não só especificamente sobre a sua proposta, por exemplo, né? Então tem perguntas de ordem pessoal. Se você é casado, se você é solteiro, se você tem filhos, são questões que serão perguntadas, muito mais para saber como é que você lida com o seu estilo de vida e se você provavelmente dará conta de fazer a pesquisa. Então, eu tenho algumas postagens lá no meu Instagram que tratam com maior detalhamento disso, mas eu vou te sugerir o seguinte: fale sobre a sua proposta de pesquisa, contextualização da problemática, o problema em si, os objetivos, a justificativa e, neste caso aqui, na arguição, tente centrar a sua justificativa sobre a questão da aderência da sua proposta de pesquisa ao programa e à linha. E também trate das questões de ordem metodológica. Quais são não todas, você não dá conta disso, é claro, mas as principais questões aí que você vai trabalhar de ordem metodológica na sua proposta. Fale sobre a teoria ou o autor escolhido para a pesquisa. De todos, professora? Não, a teoria que será a teoria principal, pelo menos que você imagina que seja, o autor, um ou dois autores que são a linha, eu diria assim, a linha mestra da sua proposta. Isso com o tempo poderá mudar, é claro. Trate também da seguinte questão, porque isso será fatalmente perguntado a você. Por que você não escolheu tal teoria ou tal autor? A minha sugestão é que você já de cara defenda a sua proposta indicando a coerência entre o referencial e o programa linha de pesquisa. Este ou aquele autor ou aquela teoria, se a banca te fizer essa pergunta, são compatíveis com a linha, com o programa e a linha de pesquisa? Defenda a sua escolha. Não diga porque não escolheu este ou aquele, mas diga porque escolheu este que está ali na sua proposta. É uma boa saída, é uma boa estratégia e mostra que você conhece o programa e a linha de pesquisa, ok? E por fim, apresente a sua trajetória acadêmica e profissional. Dê ênfase a uma ou a outra, se uma e outra for mais coerente ou fizer mais sentido para aquela apresentação. São algumas sugestões que eu te dou para pensar aí na arguição. E tente se manter tranquilo. A arguição é um momento em que a banca procura conhecer você e a sua proposta. Por outro lado, você vai conhecer os possíveis orientadores. É uma via de mão dupla, ok? Vamos pensar agora no último item que eu vou tratar com vocês. É a questão da documentação. Esteja com seu currículo Lattes pronto e atualizado. Em geral, exige-se histórico escolar e diploma de graduação frente e verso. Esteja com essa documentação preparada. RG e CPF, comprovante do pagamento da taxa de inscrição, diploma do mestrado ou da graduação, né? Mas do mestrado para aqueles que estão iniciando o doutorado. Então, você vai ter que ter o diploma e o histórico também das aulas e das disciplinas que foram cursadas. Aquele histórico onde vem as disciplinas e notas. Normalmente, as notas vêm associadas. Documentação básica, né? Você precisa ter isso pronto, preparado para fazer
a sua inscrição e participar do processo seletivo. Espero que eu tenha te ajudado, que eu tenha te dado algumas ideias e noções de como olhar para o edital do processo seletivo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Eu vou procurar responder as dúvidas ou questionamentos que vocês trouxerem. Obrigada por me acompanhar até aqui e até o nosso próximo encontro. Até mais.